noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Na verdade, estamos retornando, retomando aí o estudo do Livro dos Espíritos, ao primeiro estudo desse ano que se iniciou. E já quero aqui agradecer a você que está conosco, nos assistindo, você que ficou conosco durante o ano que findou aí, e firme novamente para o estudo das obras de Allan Kardec. Hoje, iniciamos no Kardec Tube um estudo importante, que foi o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o Michel tratou dos bastidores do Evangelho, informações fantásticas que eu sugiro a você, caso não tenha assistido, vá lá, tem a playlist aqui no Kardec Tube, que você vai clicar lá no link e já vai ser direcionado para o Kardec Tube, ou vai direto no Kardec Tube e você procure lá na playlist pelo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena, não percam, tá? Bom, então é o Livro dos Espíritos, o estudo de hoje, a parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos. Estamos falando da escala espírita, a segunda ordem, espíritos bons. Provavelmente iremos hoje, o Michel irá analisar os itens 108, 109 e 110, tá bom? Espíritos benévolos, espíritos de ciência e espíritos de sabedoria. Tem aqui ao meu lado, meu companheiro de estudos aí, praticamente de segunda a segunda. Eu digo para ele que eu sou o karma da vida dele, ele vai ter que ter karma comigo aí, porque tem que me tolerar. Michel, boa noite, meu irmão. Mais uma vez, obrigado aí pela sua presença. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Depois aí de uma mini férias, estamos retornando com toda a programação. Tivemos aí o período de descanso, de final de ano, todo mundo teve as suas festanças, as suas comemorações, e agora, então, hoje, segunda-feira, estamos reiniciando a rotina. E como o Lauro falou, muito felizes porque a gente começou com um projeto novo hoje. Quem perdeu, por favor, pesquise aí, assista. A gente iniciou hoje às 14 horas o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agora com essa nova empreitada, todos os dias às 14 horas, lá no Kardec Tube. Eu e o Lauro vamos estudar a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje tivemos uma prévia aí da história da obra, das edições, como é que foi feito. Eu fiquei muito feliz com o resultado dessa pesquisa, foi realmente informações muito interessantes e emocionantes sobre os bastidores dessa obra. Então assista, quem não assistiu aí, procure Kardec Tube, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou procure na playlist, tanto aqui o Lauro, no canal do Lauro, ele criou uma playlist, quanto lá no Kardec Tube, e assistam, né? Quem não puder assistir ao vivo às 14 horas, assista o estudo do Evangelho. E agora nós vamos seguir com potência máxima, né? A gente vai ter estudo às 14 horas todos os dias e estudos todas as noites. Então, é potência máxima aí sobre Kardec para o ano de 2026. Hoje a gente tem aí o Livro dos Espíritos, amanhã no meu canal eu tenho o Estudo Crítico do Nosso Lar, o Lauro, se eu não me engano, é Revista Espírita na terça, né? Na quarta, nós estudamos juntos o que é o Espiritismo. Na quinta, nós estudamos juntos a revista Espírita.net. Na sexta, nós estudamos juntos o Livro dos Médiuns. Então, são 10 programas semanais, mais as postagens durante o dia. Muito conteúdo e a gente conta com vocês. É para vocês e a gente conta com vocês, né? Então, é importante se inscrever nos canais, aqui no canal do Lauro, no meu canal, curtir os vídeos, compartilhar o link. E quem puder assinar o Kardec Tube, né? As coisas no nosso mundo material têm custo. Então, quem puder assinar vai estar ajudando o Kardec Tube e pode participar assistindo o estudo de sexta-feira do Livro dos Médiuns, né, às 20 horas, quem é assinante. Então, é muita coisa, a gente está muito feliz. E agora é trabalho, trabalho, dedicação e para seguir com isso no decorrer do ano. Eu ainda tenho mais um projeto para lançar, eu só não sei ainda como é que vai ser a dinâmica de lançamento, que é o React, né? Que eu ainda não sei como é que eu vou fazer, mas já está
como dizia Kardec, está no prelo, né? Está no forno, já está pronto, basta fazer. Então, logo, logo eu vou ter. Daí sim, com o React, provavelmente eu encerro o número de projetos e a gente fixa neles e aí só trabalha por melhorar, aprimorar e fazer chegar para mais pessoas. E aí eu tenho que começar o livro, né? Aí eu preciso ir para a parte nova do Kardec Tube, que é fazer o livro do Nosso Lar Segundo o Espiritismo, transformar o projeto num livro, que é a próxima objetivo do nosso. Mas estamos aí, estamos muito felizes, graças a Deus. Espero que Kardec e os bons espíritos nos auxiliem, aí que a gente se mantenha cada vez mais unido e forte para conseguir dar conta dos projetos e que mais pessoas cheguem para contribuir cada um da sua forma, né? E hoje vamos voltar. Estávamos vendo aí a escala espírita, os bons espíritos. Agora a gente vai ver as categorias dos bons espíritos, que é muito importante. E, e, e provavelmente aí, dependendo do tempo, a gente consegue ver uns três, porque eles são bem curtinhos, também dependendo das questões que todos fizerem. Laura. É isso aí. Bom, temos aqui, estava sumida, mas deu ar da graça, minha maninha Alucimar, a presença dos Lucianos, o Luciano Sangioro e o Luciano Alves, né? E aqui é o canal o Estudar Kardec, aí desejando boa noite a todos e, né, convidando sempre a participar dos estudos, se inscrevendo, vai lá no Kardec Clube lá, se torne membro dentro das possibilidades, seja amigo lá do Kardec Clube para os estudos da sexta-feira do Livro dos Médios, que está muito bom, pessoal. Bom, Michel, vamos lá então? Vamos lá. Opa, fiz errado aqui, peraí, deixa eu. Aí, pronto. Então Passou. vamos para a quinta classe. Lembrando a todos que as classes são subdivisões que Kardec faz dentro das ordens. Então a gente viu toda a terceira ordem, está aí gravadinho para quem não assistiu. Vimos as características gerais da segunda ordem, o que está presente em todos os espíritos da segunda ordem, e agora a gente vai ver as subdivisões, características mais particulares dentro da segunda ordem. Ele começa com a quinta classe, espíritos benévolos. Embora, se vocês lerem no francês, a tradução é espíritos benevolentes também, bienveillant, e traduziram por benévolos, né? Mas dá na mesma, não muda nada o sentido. Mas essa é a quinta classe. Vamos ver a característica dessa quinta classe na escala. Então, diz Kardec, a bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos, progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, como é que a gente tem que entender os espíritos da quinta classe? Para a gente não gerar contradição com os conceitos. Lembra, todos os espíritos de segunda ordem, todos, eles têm como característica básica o desejo exclusivo do bem. O que isso significa? A gente tratou disso no último estudo. Significa que todos os espíritos de segunda ordem só desejam o bem. E, portanto, eles só fazem o bem. Porque aquilo que a gente faz é fruto do que a gente deseja. Por que que a gente que é espírito, nós que somos espíritos de terceira ordem, por que que às vezes a gente faz o mal? Porque a gente também tem o desejo do mal dentro da gente, construído ao longo das encarnações. A gente não nasce com ele, Deus não cria ninguém com o mal. Então a gente tem desejo do bem e desejo do mal. Isso são os espíritos imperfeitos, terceira ordem. De vez em quando, como a gente ainda tem o desejo do mal, a gente faz o mal. Então a ação
ela é sempre consequência do desejo. Como os espíritos bons da segunda ordem só têm desejo do bem, eles só fazem o bem. Agora, o que ele está mostrando aqui do benevolente ou do benévolo? A bondade deles é a qualidade dominante, tá? Porque ele tem o desejo do bem, como todos os espíritos, mas o foco da ação dele é fazer a bondade, porque eles têm conhecimentos limitados. Então, ele tem o desejo do bem, e esse desejo do bem, no benévolo, se transforma em ação focada na bondade. Então, o espírito benévolo, ele não tem capacidades maiores para explicar as coisas, para explicar como é que as coisas funcionam, como é que as coisas são. Eles têm conhecimento limitado. Claro que é. Por que é importante Kardec falar conhecimento limitado? Porque não é zero conhecimento, porque ninguém tem zero conhecimento. Sempre a gente tem algum conhecimento, mas é bem limitado. Mas ele é incapaz de fazer o mal. E a ação dele é focado em fazer atos de bondade dentro desse limite de conhecimentos. A melhor maneira da gente entender o benévolo é a gente pensar aquelas pessoas que a gente já ouviu falar ou já conheceu, aquelas pessoas que são muito ignorantes, não no sentido pejorativo, ofensivo da palavra, mas todos nós já ouvimos falar ou conhecemos pessoas que elas têm pouquíssimo conhecimento das coisas, mas elas sempre estão dispostas a fazer o bem e fazendo o bem para todo mundo. Pessoas extremamente limitadas em conhecimento, mas sempre que alguém precisa delas, elas querem e fazem o bem para essas pessoas, dentro da sua limitação. São pessoas que a gente nunca vê elas desejando ou fazendo mal para outras, mas elas são mais serviçais. Elas não são lideranças, elas não explicam, comandam, lideram as coisas. Elas vivem para servir os outros. Já viram pessoas assim? Elas, do ponto de vista intelectual, elas são muito limitadas, mas têm um coração que nos emociona. E a gente diz assim: já percebeu que o fulano nunca. A gente não vê sair uma maldade dela. Ela tem pouco estudo, pouco conhecimento, mas ela é bondade pura. São esses os espíritos benévolos. É como se fosse a porta de entrada para se tornar espírito bom. Porque o espírito é criado simples e ignorante, sem bem nem mal. Ele não tem que se tornar espírito imperfeito, a gente vai ver isso, mas mais daqui a pouco. Se tornar espírito imperfeito não é uma necessidade evolutiva, é só consequência do livre-arbítrio. O mal não é necessário. E lembra que o espírito imperfeito desenvolveu o desejo do mal. Então eu não preciso sair simples e ignorante quando eu sou criado por Deus, me tornar imperfeito e depois me tornar bom. Não preciso. Eu posso direto do simples e ignorante cair na quarta classe, na quinta classe, os espíritos benévolos. Ou seja, eu vou ter pouco conhecimento, mas eu não desenvolvi o desejo do mal. Eu só sou ignorante, mas eu sou incapaz de fazer o mal para alguém.
Então, por isso que ele diz assim, apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. A ocupação do espírito benévolo é essa. Ele está preocupado em servir aos homens. Olha a palavra servir. Por que que ele serve? Porque do ponto de vista de explicar, que demanda mais conhecimento, ele não tem. Mas ele serve e protege. E é curioso, Kardec fala que ele serve e protege os homens. Os homens. Porque aqui é uma coisa muito importante que a gente tem que entender na ideia espírita em Kardec. Os espíritos, mesmo os espíritos bons, eles não estão isolados, distantes dos homens. A gente criou essa ideia, que é a ideia antiga do céu e do inferno, né? Os anjos estão no céu, longe, e nós estamos aqui à mercê dos demônios. Isso não é teoria espírita kardeciana. Para o espiritismo kardeciano, mesmo os espíritos mais evoluídos estão próximos, nos cuidando. Nós não estamos à mercê apenas dos espíritos maus e inferiores. Nós temos todos os tipos de espíritos, é o nosso livre-arbítrio que decide com qual que a gente sintoniza. Porque o movimento espírita deu um poder maior para os inferiores. Isso é falso. Isso é falso. Percebe? Então, eles são espíritos que nos amam, nos cuidam, nos protegem. Mas têm conhecimentos limitados. Se você evocasse ele para perguntar a explicação das coisas, eles não saberiam dizer. Mas eles estariam o tempo todo dispostos a lhe ajudar a descobrir, a achar alguém que saiba, a lhe inspirar o bem. Ele diria: olha, eu não sei, mas ele nos daria força, apoio, proteção, conselhos, claro que limitados, mas sempre desejando o bem, fazendo o bem. E essa é a característica do espírito benévolo. Eles não têm maldade em nenhum momento. Tá claro? Pegue isso, anota isso, porque tem que ser essa a característica, né? Quando a gente entender a 109 e a 110, vai clarear um pouco os tipos de espírito dentro da segunda ordem, né? Vejam que Kardec vai muitas vezes conversar com alguns espíritos, principalmente na revista espírita, que eles não sabiam muito explicar as coisas, né? Não sabiam explicar, eles deixavam para outros espíritos explicarem. Então, muitos deles eram com certeza esses benévolos, né? Então, como é que a gente faz para reconhecer um benévolo? Ele só faz o bem. Só faz o bem. Nunca faz o mal. Essa é uma maneira da gente reconhecer os espíritos benévolos. Lauro, não sei se tu quer trazer alguma questão disso. Tem duas perguntas falar? aqui, uma da Lucimar e uma da Dulce, mas você me fez lembrar hoje do nosso estudo do Evangelho, aquela pergunta que Kardec fez ao Dr. Demelry, e ele teve dificuldades, não, na verdade, ele nem soube responder, ou, né, tomou uma decisão de uma resposta mais profunda, né, Kardec, então, logo já quis saber do Espírito de verdade. E aí, né, eu lembro que você mostrando o PDF, o próprio doutor Espírito, doutor Demello, disse assim: não, pergunte a ele que ele vai poder, né, dar a resposta que você precisa. Eu poderia pensar, e aí eu estou me baseando aqui, Michel, lá no Céu e Inferno, na segunda parte dos exemplos, espíritos felizes,
o Dr. Demelri, esse espírito é um que está nessa, né, nessa classificação lá, que ele era esse homem que gostava de servir. Ele preferia servir, atender aqueles que não podiam pagar a consulta e deixava aqueles que pudessem pagar para seus colegas médicos, né? Salvo engano, eu acho que ele era homeopata, né? Depois você me corrige aí. Isso. Mas eu poderia aqui, no campo aqui da conjectura, pensar que ele seria um espírito benevolente, um benévolo? Isso, eu imaginei que tu fosse perguntar isso. Eu acho que não, Lauro, e eu justifico. Eu acho que ele entra na categoria que nós vamos ver depois. Por quê? Porque, veja, ele era um espírito bom, isso tá. Ele era da segunda ordem, está claro, mas tinha uma ciência que ele dominava, que era a medicina. O benévolo, nem isso. Né? O benévolo, ele não tem. Para ele já ter o conhecimento de uma ciência já é um passo adiante. O Dr. Demer tinha. Veja, ele tinha coisas que ele não conseguia responder. E aí ele deixava para outros espíritos. O que, que isso demonstra? Humildade. Porque ele não sabia e ele dizia: pergunte para quem sabe. Se é um pseudo-sábio, inventa a resposta. Agora, a parte da medicina ele entendia, tanto é que ele cuidava dessa parte em Kardec. Então eu acho que ele é muito mais o da quarta classe ali, o espírito de ciência, porque uma das ciências que ele domina é a medicina. Então eu acho que é assim. Eu acho que eu não lembro, eu não saberia te dizer agora um exemplo de um benévolo nas obras de Kardec. Até é um bom, tu me deixou um bom exercício para a gente pegar. Mas assim, esse espírito benévolo, até para se comunicar, é mais raro, porque eles não têm muito a dizer. Ele é puro sentimento, né? Aí você me fez lembrar aqui, né, até daquela sonâmbula, aquela médium que teve aquela fratura, aquele entorse, o doutor Demério cuidou dela. Demério cuidou dela. Eu talvez poderia imaginar a senhora Furlon, a viúva Furlon, né? Tu leu Ela, meu pensamento. é, Engraçado. Eu ia dizer isso agora. Assim, ó, quem sabe a gente foi inspirado pelo mesmo espírito. Porque eu ia dizer, talvez a viúva Fulon se enquadre do Menevo. Porque, olha que curioso. Quando ela desencarna, a viúva Fulon, ela é imediatamente já levada para o mundo superior. Porque ela é um espírito bom. Mas ela não sabe nem explicar. Tanto que ela pede um tempo para Kardec para poder explicar a situação nova dela. E você vê que em vida ela viveu para servir a família. Ela era uma mãe dona de casa que serviu a família. Mas em nenhum momento ela praticou o mal, porque ela era um espírito bom. Então eu acho que eu diria que se enquadra muito melhor a viúva Fulon como um espírito benévolo, e o Dr. Demer, eu acho que é um espírito de ciência. Assim é, como a gente vai ver que também, no meu entender, o Santo Agostinho, Erasto, São Luís vão estar nos da terceira classe, que eu já vou explicar daí qual é a diferença. Eu acho que esses exemplos clareiam assim. Eu acho que a Viúva Fulon é um ótimo exemplo de uma pessoa extremamente humilde em conhecimento, que era um espírito bom, porque nunca ela fez mal. É um espírito que o tempo inteiro. E depois ela segue cuidando de Kardec. Mas você vê, ela não dá nenhuma explicação para Kardec. É muito limitado o que ela explica, né? Mas ela é um espírito já feliz e superior. Superior no sentido de ser da segunda ordem, né? Não da segunda classe, que é o nome espírito superior. Eu acho que é mais nesse sentido. Tem perguntas, né? Eu acho que a Lucimar e a Fátima fizeram. a Dacimar pergunta aí, ó. Sendo limitado no campo intelectual, podem ter vontade sincera, mas se equivocam? Eles podem se equivocar, mas muito cuidado quando você pensa no equívoco do espírito bom. Porque o equívoco do espírito bom, ele é muito sutil, ele não tem.
uma gravidade como é o nosso equívoco. Qual que é a característica do nosso equívoco? Tem a ver com irresponsabilidade, com preguiça de refletir, com descaso, com omissão. Muitas vezes a gente se equivoca porque a gente é preguiçoso, desleixado. Vejam, isso é o equívoco do espírito imperfeito. Agora, os espíritos bons não têm isso. Então, o equívoco deles é muito mais sutil. Por exemplo, tem alguns espíritos que Kardec conversa, em que em algum momento eles dão algumas ideias, que daí Kardec os corrige. Assim que Kardec os corrige, eles dizem, realmente, você estava certo. Então, não tem o peso do espírito imperfeito, né? É muito mais raro, muito mais difícil, porque o espírito bom, mesmo quando ele não sabe, como ele não é orgulhoso, ele diz que não sabe. Então é muito difícil um espírito bom errar. Porque, embora ele não saiba tudo e não consiga fazer tudo e não consiga explicar tudo, ele reconhece isso, porque ele é humilde. Então você pede algo para ele, ele diz: Olha, não tenho competência, não sei, pergunte para outro. Então é muito difícil ele errar. Então eu diria: leve esse equívoco, esse erro, muito de uma maneira muito filosófica para não comparar, para não ser algo semelhante ao nosso erro. O nosso erro tem um peso, como eu falei, a gente às vezes é preguiçoso, leviano, displicente. A gente às vezes se mete a fazer coisas que a gente não sabe, a gente erra. Mas veja, mesmo que a gente faça com boa intenção, a gente erra, mas por que a gente se meteu a fazer, né? É, Então é muito difícil a gente tentar analisar o que é o erro de um espírito bom. Veja, eu costumo dar um exemplo. Kardec errou em alguns momentos. Ele mesmo vai dizer, eu errei. Mas vai ver o que é o erro de Kardec, né? Vai ver o que é o erro dele. O erro dele é. Pô, eu vou dar um exemplo prático que está nas obras para a gente entender como não pode ser comparado ao nosso erro. Kardec ele analisa um fenômeno em que um senhor ele pegava um copo, olhava para o fundo desse copo, entrava em estado mediúnico e começava a dizer coisas, influenciado pelos espíritos e tendo visões. Aí Kardec diz assim: o copo que ele usa, copo, da gente tomar ali, água, né? O copo que ele usa, Kardec diz, ele não é necessário. O homem está usando o copo para ter as visões porque é uma pessoa sem conhecimento, sem estudo, é mais uma bengala, mas não é necessário o copo. Kardec diz isso. Se ele não tivesse o copo, ele é médium igual, ele iria ter as visões e tudo mais. Depois, Kardec volta a estudar esse fenômeno e diz assim: eu me equivoquei, o copo é necessário. Mas olha o nível do erro do espírito desse. É um erro intelectual. É um erro intelectual. Veja, Kardec foi displicente, preguiçoso, interesseiro, maldoso, mentiroso, nada disso. Então é só nesse sentido que o espírito se equivoca. Mas é muito sutil. É muito difícil um espírito bom errar. Muito difícil. Porque, como eu falei, quando ele não sabe, ele diz não sei. Então, mas claro, ele não sabe tudo. Por isso que a gente pode colocar o chamado erro intelectual como possível. Nunca é um erro moral. O que é o erro moral? É sabendo que está errando e fazendo porque quer, porque está dominado por algum sentimento inferior ou porque tem algum interesse. Isso jamais. O erro moral não existe no espírito bom. Mas o intelectual ele pode se equivocar. Mas, de novo, são equívocos pequenos, né? Então é mais nesse sentido. Laura, não sei se tu quer contribuir. Acredito que, de alguma forma, você respondeu esse comentário. Já já a gente vai para a Fátima, que inclusive eu chamei de Dulce. Depois eu explico por quê, viu, Fátima? Me desculpa.
A Lucimar vai dizer assim: o equívoco de muitas vezes ajudar, tanto que não permite que aquele que é ajudado se esforce. Não sei se você. Mas aí mas veja, o que que faz com que a gente queira ajudar alguém? O que que faz com que a gente queira ajudar alguém além do ponto? É o orgulho. O orgulho faz com que a gente julgue que pode interferir na liberdade do outro, tá certo? Então a gente acaba fazendo o que é de responsabilidade do outro fazer, porque o nosso orgulho faz com que a gente tenha o chamado amor vício. A gente quer ajudar porque no fundo a gente quer domínio. A gente quer que a nossa vontade predomine. No fundo, a gente quer que o outro fazer pelo outro, porque o fazer pelo outro é um prazer para nós. Então ainda há egoísmo nisso. Porque muitas vezes o outro fazendo o que eu quero evita problemas para mim. Não é veja, esse tipo de sentimento, esse exemplo que tu tá dando, ele tá ligado ao espírito imperfeito. Os espíritos bons não desrespeitam o livre-arbítrio. Então eles não passam do ponto de fazer, eles não cometem injustiça, por exemplo, fazer algo que é da sua responsabilidade e eles fazer. Isso seria orgulho. Então eles lhe ajudam. Então o equívoco dele não é nesse sentido aqui. O equívoco dele não é nesse sentido aqui. O que ele não consegue é lhe ajudar. O que o espírito não, o espírito benévolo dessa quinta classe que a gente está vendo não consegue é lhe ajudar em todos os pontos, porque justamente ele é limitado. Então tem certo. Então é pelo contrário, em vez de ele ajudar demais, a ajuda dele é limitada. Em vez de ele ajudar demais, a ajuda dele é limitada, porque ele diz assim: nossa, eu lhe amo, quero lhe ajudar, mas eu só posso ir até aqui, o resto eu não sei. Então ele lhe ajuda de menos, mas esse de menos não é por egoísmo dele, é porque ele reconhece que você merece alguém com mais competência. Então essa coisa de ajudar demais, prejudicando o esforço da pessoa, isso é um equívoco do espírito imperfeito. Porque, nota, tem aí uma predominância, tem um egoísmo, tem uma injustiça embutida. Então, é por isso que eu falei, o erro do espírito superior, do espírito bom, é um erro intelectual, é um erro de conhecimento, não é um erro de atitude. E aí você está dando um exemplo de erro de atitude, né? Então, eu não diria, fazendo esses raciocínios que eu estou mostrando aqui, que um espírito benévolo faria isso, ajudaria alguém demais a ponto da pessoa ficar preguiçosa, né? Ah, ele está fazendo por mim. Eu acho que eu entendo que isso é algo do espírito imperfeito, porque envolve, aí sim, um problema de ação. Não é simplesmente que nem eu falei, um equívoco intelectual ali que a pessoa. Agora, claro, de novo, o que eu quero mostrar é que é muito difícil. É muito difícil a gente conseguir criar exemplos e entender o que é o erro de um espírito bom. Muito difícil. Sabe por que que é difícil? Porque a gente sempre vai imaginar com as nossas emoções e eles não têm as nossas emoções. Então, imaginar um espírito bom é muito difícil. Por isso que a gente tem que pegar e ficar mais preso à teoria. É mais difícil na prática imaginar o espírito bom. Entende? Por que que é mais difícil? Porque a gente não conhece o espírito bom a fundo para poder fazer uma análise psicológica dele. Então a gente tem que ficar com exatamente. Olha como Kardec. Vocês repararam que quando Kardec falou das classes dos espíritos imperfeitos, a gente sabia dar exemplo e entender direitinho, né? Porque é a gente. Quando a gente foi falar das classes dos imperfeitos, a gente tinha clareza do que estava falando. Os bons, você nota, Lauro, que os bons, Kardec faz só um parágrafozinho e já muda.
Porque não tem mais o que dizer do espírito bom, e é muito difícil você imaginar ele no dia a dia. Então você fica mais restrito à classificação teórica racional. Olha, ele é bom, tem conhecimento limitado e se preocupa em servir e proteger. Ponto. Nota, parece uma coisa assim limitadora, mas é por gosto para. Por quê? Porque como é que a gente vai imaginar além disso um espírito bom? É muito difícil. É muito difícil a gente tentar imaginar o dia a dia de um bom que nem a gente está fazendo. Ah, mas será que ele ajudando alguém, ele poderia? É muito difícil. É realmente muito difícil da gente analisar. Laura? Bom, de certa forma também você respondeu essa pergunta da Fátima, que ela faz assim, olha, irmã Dulce seria esse espírito? Bom, eu vou aqui, já né, baseado no que eu vim estudando aqui com o Michel, para começar, Fátima, para a gente entender se a irmã Dulce ou outros espíritos que passaram são realmente espíritos da segunda ordem, teria que evocá-los e perguntar a eles. Eu posso, olhando a vida da pessoa como que ela viveu, ato de abnegação, de humildade, né, eu posso teorizar, dizer, olha, né, tudo leva a crer que pode ser, mas não tem como eu afirmar que sim, por um simples motivo, eu não conheço o mundo íntimo desse espírito. Eu não sei realmente o que ele pensa, porque vamos aqui, né? A verdadeira caridade ela está no pensamento, na ação e nas palavras. Então eu posso ver aquilo que é material, palavras e ação, mas eu não posso vasculhar o mundo íntimo do outro. Aqui, né? Não, Michel, passo para você caso você queira aí acrescentar ou corrigir alguma coisa que eu disse aí, fica à vontade. Não, mas é bem, tá bem analisado. A pergunta da Fátima é mais difícil ainda. Por quê? E o Lauro já deu a letra, né? Porque, veja, por exemplo, a pergunta da Lucimar, ela tenta usar exemplos de ações para tentar avaliar se isso corresponde a ser ou não um espírito bom. Já é difícil, porque é muito difícil a gente imaginar as ações cotidianas de um espírito bom. Agora, tentar saber de uma personalidade específica é mais difícil ainda. Porque, veja, vamos imaginar que eu diga assim, não, ela não é. Eu não conheço a biografia, não conheço a história dela, e o Lauro levantou o último problema que é insolúvel. O último problema é eu não tenho conhecimento do mundo íntimo da pessoa. Então, eu particularmente, não conheço a história, a biografia dela, para poder dizer assim, talvez ela pudesse ser, e a gente não conhece o mundo íntimo. Se tu me perguntar assim, pode ser que seja? Pode ser. Se em toda a vida dela, em nenhum momento, ela apresentou nenhuma ação no mal, tem uma forte chance dela ser um espírito bom. Mas ainda assim, uma forte chance. Por quê? Porque a gente não sabe o mundo íntimo da pessoa. Pode ser que ela estivesse em conflito com os desejos dela e a gente não saiba. Se tiver algum conflito entre desejo do mal e desejo do bem, ela tinha que lutar contra o. Aí a gente vê que ela tinha características do espírito imperfeito. Percebe? Então fica muito difícil. Então eu diria que as duas respostas são possíveis. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não tem como saber. Entende? Agora, pelo que eu sei, e aqui eu estou falando um saber bem superficial, era uma alma extremamente bondosa. Mas lembra, não quer dizer que ser bondoso é ser espírito bom da escala espírita. Percebe? Porque se tiver algum tipo de conflito, porque a pessoa pode ser bondosa, mas tem um conflito interior de emoções, e aí, isso faz ela ser espírito imperfeito. Percebe? Então, qual que vai ser a tática de Kardec?
Deixa eu já adiantar um pouco para tranquilizar todo mundo. Quando você for conversar com os espíritos, evoca logo seu anjo guardião, que esse vai ser espírito bom. E como é que você reconhece? Ele nunca vai dizer uma bobagem nem fazer. Então Kardec pega já a régua bem alta e diz: foca nesse. O resto dos espíritos, você sempre tem, você sempre fica assim, olha, é limitado o que ele pode me dizer ou me aconselhar. E claro que mesmo esses bons, como a gente está no mundo imperfeito, então pode ter interferência, eu sempre vou ter que usar a razão para avaliar o que ele diz, o que ele não diz. Eu não vou saber se ele é bom ou não, porque eu não tenho conhecimento do mundo íntimo, mas eu posso avaliar o que ele diz. O que ele diz está de acordo com a moral e com a lógica, então serve. Se ele sempre fala o que está de acordo com a moral e com a lógica, isso é um forte indício que ele é um espírito de segunda ordem. Então, esse vai ser o mais importante. Como você não tem uma fórmula exata, porque ela é impossível, você faz o quê? Qual é o caminho que Kardec ensina? Você analisa a comunicação de cada espírito. Aquele espírito que habitualmente sempre diz coisas boas e lógicas, olha o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo só coisas boas. Boas e lógicas, verdadeiras, você sabe que ele é um espírito elevado, então você vai utilizar o que ele está dizendo. Percebe? Então, por exemplo, por que a Kardec tinha confiança em São Luís, Santo Agostinho, Erasto? Porque eles sempre diziam coisas extremamente profundas e morais. Aí você diz assim, bom, como que eu vou dizer que ele não é um espírito superior? Então, se você ficar na dúvida, você usa o critério kardeciano. Estou na dúvida. Você pega o que o espírito falou e compara com as obras de Kardec. Se o espírito contradizer as obras de Kardec, você diz, e a régua vai ser a obra de Kardec. O critério vai ser a obra de Kardec. Contrariou a obra de Kardec, você ou exclui a bobagem que ele falou, ou exclui tudo. Quando é que você exclui tudo? Quando você vê que ele está com intenção de lhe enganar. Daí você não ouve nem as coisas boas, porque ele está dizendo coisas boas para lhe enganar. Agora, se for um espírito honesto, mas está dizendo algumas coisas erradas, aí você joga fora as erradas e fica com as coisas boas. Esse é o critério de Kardec. Mas a gente precisa ter a escala espírita como uma régua, né? Para a gente entender as características de cada espírito. Então você usa essa mesma régua com a irmã Dulce. Você tenta ver o que você sabe dela, o que ela está dizendo ou fazendo que está de acordo com a obra de Kardec. Eu fico com isso. O que não está de acordo com a obra de Kardec, eu deixo para ela. Vou dar um exemplo aqui, o Santo Agostinho, em vida. Santo Agostinho, em vida. Antes de ser o Espírito Santo Agostinho das obras de Kardec. Ele tinha recomendações que a gente não pode levar, tomar como verdade prática. Por exemplo, o Santo Agostinho, ele se machucava fisicamente por quando ele tinha algum conflito entre a virtude e o pecado. Ele se machucava, dizem que ele se jogava nos espinhos. Imagina se a gente vai pegar essa prática e tomar ela como uma prática nossa. Então, ele era um espírito que estava na transição de imperfeito para bom durante a última encarnação. A gente não sabe se é a última, mas nesta encarnação, como Santo Agostinho, ele estava do conflito para a virtude. Mas eu não posso pegar tudo que ele falava e dizia. Aliás, tem várias teses de Santo Agostinho, homem, que depois o Santo Agostinho espírito abandona. Então, você tem que fazer a mesma coisa. O espírito disse alguma coisa que não é verdadeira, não é lógica, ou ele tem uma prática que não é uma prática que a teoria espírita recomenda, você diz, ó, essa teoria aqui eu não posso pegar. Eu fico com aquilo de bom. Mas agora, o que eu sempre digo? A gente não precisa desses espíritos. Aqui está a chave da coisa. Você não precisa ficar se preocupando com o espírito
que eu chamo de meia boca, né? Por quê? Porque se você já tem aqueles que não deixam dúvida, para que você vai ficar com aqueles que você está na dúvida? Ah, esse espírito aqui eu não sei se ele é ou se não é. Então, você é muito mais inteligente você se ocupar só com os superiores. Quando você quer evoluir e aprender, você vai eleger como professor, como mestre, só os superiores. Os outros são seus irmãos, seus amigos de caminhada. Não é que você vai odiar esses espíritos, mas você vai tirar eles como amigos e irmãos. Como mestre e professor, digo, não. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se a irmã Dulce chegar, se aproximar de mim, imagina, é um espírito bondoso, um espírito de uma alma que praticou muito bem, que fez muita coisa boa. É evidente que eu vou querer, que eu vou ter simpatia, amizade, fraternidade com esse espírito. Mas eu não quero aprender com ela, eu quero aprender com Kardec. Percebe? Então a gente não tem que cair nesse equívoco que o movimento espírita caiu. Ah, tem espírito aqui falando coisa assim, mas daí diz assim, coisa assado. Não, não. O equívoco seu é ficar. Pegue direto os que não deixam dúvida. Para que você vai pegar um que deixa dúvida se você tem um que é 100% qualidade? Então, escolha como professor e como mestre os já evoluídos, os que não deixam dúvidas. É muito mais inteligente. Então, às vezes, as pessoas ficam numa discussão infinita com alguns espíritos do movimento espírita. Ah, será que é superior? Será que não é? Será que. Mas peraí, você já tem Kardec, já tem Santo Agostinho, já tem São Luís, já tem Erasto, já tem o espírito de verdade. Você diz para esse espírito, muito obrigado pelos seus conselhos, mas eu não quero eles. Eu quero deles. Não seja humilde nesse sentido de querer escolher um espírito pior se você pode escolher o melhor. Não faz nenhum sentido. Escolha já os superiores. Não, não, a gente não precisa ficar evocando e ouvindo conselho de qualquer espírito, mesmo que ele seja com intenção boa. Porque eu digo, ó, meu amigo, muito obrigado, você está com intenção boa, mas eu não quero lhe ouvir. Se ele for realmente humilde, sabe o que ele vai dizer? Não, realmente, eu respeito isso que você está dizendo, porque você quer ouvir os que estão acima de mim. Se ele for pseudo-sábio, ele vai começar a lhe ameaçar, fazer chantagem, ficar magoado, porque você não quis ouvir ele. Aliás, é um belo teste. Quer testar se ele é espírito superior de verdade? Contraria ele. Diz que não vai fazer o que ele está mandando, aí você vê se ele é ou não é. Certo? Muito bom. Bom? O Luciano Alves fez uma pergunta interessante. Olha, os espíritos teriam uma classe dominante, mas não exclusiva. Aí ele pergunta: é isso, Michel? Exato. Exato, isso foi dito por Kardec nas questões que a gente viu. As classes se misturam. As classes se misturam, as ordens não. Mas uma das classes é a dominante. Ou seja, a gente tem características que se prendem mais a uma, mas elas podem se misturar, exatamente. Elas podem se misturar. Por exemplo, claro que a mistura das classes dos imperfeitos é diferente da mistura das classes dos bons, né? Quando a gente lê os outros bons, vai ficar mais claro isso. É muito mais é muito mais nítido a diferença entre os bons, sabe por quê? Porque os bons são humildes, eles não enganam, eles não mentem. Os imperfeitos mentem, então é mais difícil. Então, por exemplo, o espírito benévolo, ele não vai querer se passar por um espírito de ciência. Ele não vai querer se passar por um espírito de sabedoria. Então é mais fácil a gente reconhecer os bons, porque eles não têm a máscara, eles não têm a hipocrisia. Os imperfeitos é mais difícil. Percebe? Mas, claro, eles têm pontos em comum entre os bons, que é as características gerais. E aquilo que ele tem como predominante é a sua classe, né? Então, se, por exemplo, se o espírito for bom, sempre bom, e tiver conhecimentos limitados, a gente já sabe, é espírito benévolo. E aí, eu acho que dá tempo de ler o outro, Ciência. Então, peraí, deixa eu trazer ele para cá. Eu compartilhei. Vamos lá.
porque aí ajuda a clarear um pouco. Eu quero mostrar para vocês onde é que está a diferença entre eles, aí fica mais claro. Ó, agora vem a quarta classe, que são chamados os espíritos de ciência. Aqui eu quero chamar a atenção para um ponto. Até vou abrir o francês aqui, que é o seguinte: a maioria das traduções vão traduzir a quarta classe como espíritos sábios. Tem muitas traduções. A tradução do Guion Ribeiro, que é a mais famosa, por exemplo, da FEB, ele traduz como espírito sábio em vez de espírito de ciência. Porque em francês é esprit savant, savant. Ele traduziu por sábio. E aqui o Kardecpédia corrigiu. Por que que não é espírito sábio? Porque seria uma contradição, porque a classe, a terceira classe são os espíritos de sabedoria, que seria a mesma coisa. Espírito de sabedoria é espírito sábio. Então não cometeria duas classes iguais? Não. Aí quando você lê o contexto da classe, fica claro que savant aqui, a tradução correta é ciência. São espíritos de ciência. E aí a terceira classe são espíritos de sabedoria, espíritos sábios. Lauro, queria falar? Não, você me respondeu já. Justamente, eu ia falar, mas então, peraí, se coloca aqui espírito da quarta classe, sábios, depois a terceira classe vem de sabedoria, mas não seria a mesma coisa? E você respondeu. É. Eu lembro que antes de saber essa questão do francês, eu lembro que eu ficava me perguntando isso. Eu digo que engraçado, Kardec criou duas classes com nome iguais, com nomes iguais. Aí depois eu entendi, não. Assim como, por exemplo, lá, olha que interessante a questão da tradução. Lá no item 7 da introdução ao estudo da doutrina espírita, no início do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai falar que o espiritismo não é da alçada da ciência, ele fala savant, para falar dos cientistas. E o Guion traduziu por sábios também. Aí fica assim, o espiritismo não é da alçada dos sábios. Fica uma coisa assim, como assim? Agora, quando você entende o que ele está falando, aí quando você diz cientista, o cientista que estuda a matéria não pode falar da ciência espírita. Então essa palavra savant, aqui na obra de Kardec, ele está se referindo aos homens de ciência, aos cientistas. E aqui na quarta classe são espíritos de ciência. Eu vou ler e aí eu comento. Olha o que ele diz dos espíritos de ciência, que estão dentro da segunda ordem. Distingue-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Olha o contrário do benévolo, né? O benévolo, ele tinha limitado conhecimento. O de ciência tem amplo conhecimento. Certo? Mas os dois, cuidado, os dois estão aqui na segunda ordem. Os dois têm o desejo exclusivo do bem. Michel, o que tu está querendo dizer? Cuidado com as pegadinhas lógicas. Você ter pouco conhecimento não significa que você é espírito benévolo. Você pode ter pouco conhecimento e estar na terceira ordem. O espírito benévolo tem pouco conhecimento, mas tem o desejo do bem. Aqui na quarta classe é a mesma coisa. Você pode ser de ciência, ter conhecimento amplo, não significa que você é da segunda ordem. Quando você tem o desejo do bem e ainda assim tem amplos conhecimentos científicos, aí você é da segunda ordem, espírito de ciência. Não é qualquer espírito que conhece ciência que é da segunda ordem. Cuidado. Porque lembra que o pseudo-sábio também tem conhecimentos amplos. Só que o conhecimento amplo dele é misturado com orgulho, com vaidade. Ele crê que sabe mais do que sabe. Ele mente, ele finge saber mais do que sabe. Veja, é outra coisa.
Aí eu posso ter um espírito que tem o desejo do bem e pouco conhecimento, benévolo. Eu posso ter um espírito que tem o desejo do bem e muito conhecimento da área científica. É um espírito de ciência. Olha o que ele diz. Preocupam-se menos com as questões morais, menos, do que com as de natureza científica. Então, mais natureza científica, menos questões morais. Então, o conhecimento desses espíritos, eles usam o desejo do bem que eles têm, tá? Eles aplicam o conhecimento que eles têm de ciência sempre para o bem. Então, eles têm muito conhecimento científico e sempre vão usar esse conhecimento para o bem, porque eles são bons, eles estão na segunda ordem. Tá clara a diferença? Então, o benévolo tem desejo do bem, mas tem pouco conhecimento, então a ação dele é limitada. O da quarta ordem, o espírito de ciência, tem bastante conhecimento, mas sobre o quê? Sobre ciência. E tem o desejo do bem. Então, eles nunca fazem o mal, e todo o conhecimento intelectual de ciência que eles têm, eles aplicam para o progresso, para o bem, sempre. Não tem aqui orgulho, vaidade, pseudo verdade. Não, ele sabe de verdade e aplica para o bem o que ele sabe. E esse conhecimento é voltado para a ciência, sempre com o desejo do bem, porque ele é de segunda ordem. Ó, entretanto, olha, ó, por isso que Kardec diz, por isso que Kardec bota um entretanto. Só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos inferiores. Kardec está explicando para você não confundir. Ah, todo espírito que é da ciência é espírito bom. Não, não, não. Tem muito. O espírito imperfeito, quando ele conhece ciência, ele pode usar esse conhecimento para o mal. O bom, não. Ele conhece e ele vai usar para o bem. Por isso que eu dei o exemplo do Dr. Demer. Ele era um médico, usou a medicina para o bem, sempre. E entendia de medicina, tanto que ele vai cuidar da saúde de Kardec e de outras pessoas. É um conhecimento científico, sempre usado para o bem. É um espírito de ciência. Você vai ver Galileu na obra de Kardec, o espírito, um espírito profundamente científico, usando para o bem. Então você tem alguns espíritos que vão se comunicar na obra de Kardec com um profundo conhecimento científico, usando para o bem. Então, claro que são eles que vão inspirar quem? Eles que vão inspirar os cientistas da Terra, né? Eles vão ser os anjos guardiões de quem é da área intelectual da ciência. Tá claro, Lauro? Se não tem algum ponto aí que tu queira trazer para a gente. E poderíamos pensar, então, esse espírito, quando encarna, e é claro, quando ele encara no mundo como o nosso, né, como missão, então, sempre ele vai aplicar, vai fazer o uso do seu conhecimento, daquilo que ele domina, para o bem geral, ou eu poderia pensar que ele pode fazer só para um grupo específico, Michel? Pode ser para os dois. A gente pode ter um grande conhecedor de ciência que ajuda uma comunidade, que ajuda o seu local ali, não vira um personagem conhecido, não é necessariamente alguém que vai ser famoso e revolucionar a ciência. Pode ser também, mas ele pode ser um espírito de ciência, mas ele vai levar ali o conhecimento científico dele e a bondade dele como espírito bom só para uma localidade. Pode ser também, não precisa necessariamente ser um missionário de nível terra, né? E a gente vê assim, ó, e por isso que a gente não pode confundir. Por exemplo, tem muitos cientistas que revolucionaram a ciência na Terra, mas que, do ponto de vista pessoal, eram extremamente viciosos, imorais. Também não quer dizer que, se for um missionário da ciência, seja espírito bom. Cuidado. Eu posso ser missionário da ciência enquanto espírito imperfeito.
Mas quando um espírito de ciência, que é um bom, reencarna, ele vai usar a ciência para o bem. Isso pode ser de nível geral, terra, ou pode ser numa localidade. Aliás, esse é um equívoco que a gente criou também no movimento espírita, de achar que espírito evoluído é só gente famosa. Isso veio depois do Chico, tá? A gente acha que se for evoluído tem que ser famoso. Tem gente que vai reencarnar, tem espírito bom que vai reencarnar, a gente nunca vai ouvir falar, porque ele reencarnou para aquela localidade ali. Ele não reencarnou para ser famoso, conhecido. Ele passa ignorado pelo povo, mas aquela localidade progrediu graças a ele. Há muitos casos que provavelmente a gente ouve falar aí que eram espíritos bons e não eram personalidades conhecidas. Chegou um ponto no movimento espírita que só era válido se fosse famoso. É as maluquices do movimento espírita, né? Mas, Lauro, eu acho que vale a pena nós pegar, nem que seja mais uns 10 minutinhos, para ler o próximo, para enxergar agora a, o terceiro ponto, a 110. Perfeito. Porque aí Eu vou colocar aqui, Michel, e vou só olhar um. Aqui está, começou a chover, está trovejando, relampeando muito, só dar uma conferida aqui. a janela, Se você quiser ler, janela lá que eu... comentar, fica à vontade aí. Tá, eu vou falando aqui. Então, por que é importante a gente ver o 110? Para não quebrar o raciocínio do que eu estou querendo explicar. Certo? A 110, a 108 e a 109, elas estão muito ligadas para a gente entender a lógica desses três tipos de espíritos que estão dentro da segunda ordem. Por isso que eu pedi mais uns minutinhos para o Lauro para a gente analisar, já que é um textinho curto. Se vocês lerem o item 110, que está aí na tela, que é a terceira classe, ele vai chamar de espíritos de sabedoria. Tá? Deixa eu abrir no francês aqui para vocês verem. Eu não sei se tu me ouviu enquanto eu falava, Laura, senão eu posso repetir. Por favor, eu dei uma saída aqui, por favor. Tá, ó. Por que eu pedi para ti uns minutinhos para nós ver a 110? Primeiro, porque ela é curtinha, dá para emendá-lo. E porque para eu não quebrar o raciocínio, se nós deixar para a semana que vem, vai quebrar o raciocínio, porque a 108, a 109 e 110, elas ajudam a gente a entender exatamente o ponto de diferença de cada um desses espíritos, tá? Que ele vai chamar de espíritos de sabedoria, que são os sages em francês. Esprit sage, que são os espíritos de sabedoria, que é a terceira classe. Tá? O que é, para nós entender a diferença, então, para o benévolo, para o de ciência e o de sabedoria? Vai ficar bem claro agora para todos. Terceira classe, espírito de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem conhecimentos ilimitados. Então, ele se diferencia do benévolo. O benévolo é o único que tem conhecimento limitado. O de ciência tem conhecimento alto, específico de ciência. E esse de sabedoria também tem conhecimento alto. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Olha aqui para a gente entender. Agora vai ficar claro para todos. Se você colocar as três classes do lado uma da outra, qual que é a semelhança do benévolo, de ciência e de sabedoria? Semelhança, primeiro. Os três têm desejo exclusivo do bem. Essa é a semelhança. Qual é a diferença? O benévolo tem pouco conhecimento, então ele é limitado na hora de praticar o bem, embora ele só pratique o bem. O de ciência tem grande conhecimento, mas é voltado para as ciências, ou seja, as explicações das leis da natureza. E o de sabedoria tem grande conhecimento voltado para o
para moral. Ele é um especialista intelectual que explica e desenvolve a teoria moral. Por isso que ele tem capacidade intelectual que lhe faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Então, o de ciência tem alto intelectual para as leis da natureza e o de sabedoria tem alto intelectual para as leis morais. Então, se você tiver que estudar moral, eles vão ser os melhores para explicar. Por isso que eu falei antes, lá atrás, o Santo Agostinho, por exemplo. Você quer saber sobre conhecimento de si mesmo? Olha, é um conhecimento, mas é um conhecimento sobre moral. Ele é o melhor espírito para explicar sobre isso. O científico não saberia explicar como o Santo Agostinho explica a moral, como um Vicente de Paula explica a moral, como um São Luís explica a moral. O São Luís vai falar das virtudes lá na Revista Espírita. Percebe? Esses espíritos têm autoconhecimento voltado para a moral. São eles que ajudam a desenvolver a teoria moral. Por isso que Kardec, quando quer desenvolver a teoria moral, que ele desenvolve lá na terceira parte do Livro dos Espíritos e no Evangelho, ele vai evocar esses espíritos de sabedoria. Porque eles são os especialistas em tratar do progresso moral. Então, eles têm autoconhecimento sobre o quê? Sobre teoria moral. Só que no caso deles não é só teoria, porque eles viveram isso e vivem isso. Entendeu a diferença? Então, um tem pouco conhecimento, outro tem bastante conhecimento de ciência, outro tem bastante conhecimento de teoria moral. Mas os três são espíritos bons e só fazem o bem. Cada um age de acordo com as possibilidades dos conhecimentos que tem. Ficou clara a diferença dos três? Claro que a gente vai ver semana que vem. O que é o espírito de segunda classe? É a soma dos três. É a soma da quinta, da quarta e da terceira. Porque ele detém todo o conhecimento científico, todo o conhecimento moral e o desejo máximo do bem. É Kardec. Aí você vê que Kardec dominava a ciência, dominava e dominava a teoria moral também. É isso que a gente vai ver. E até chegar no puro, que daí tá além disso, né? Mas eu acho que eu queria juntar os três para poder mostrar. Vendo as diferenças e semelhanças, fica mais claro, né? Eu acho que ficou muito claro, não resta dúvida, né? Então, certa feita, eu assisti um estudo, não me recordo onde foi, que a moça que estava desenvolvendo o estudo, justamente estava falando sobre a escala espírita, ela se equivocou quando ela vai falar dos espíritos de ciência, que eles se dedicam mais à ciência, né, e menos à moral. Aí ela errou feio quando ela disse assim: esses espíritos, quando encarnam, eles acabam se equivocando do ponto de vista moral. Eles erram. Olha para você ver, só porque ela leu lá que esses espíritos se dedicam mais à ciência e menos à moral, logo ela deduziu que, encarnando, eles erram moralmente. Michel. Ela não entendeu, e eu sei por que ela não entendeu. Porque ela foi confundida por Emmanuel e André Luiz. Porque o que o Emmanuel e o André Luiz vão construir? Inclusive amanhã, eu vou aproveitar para fazer propaganda. Amanhã, o capítulo que a gente vai analisar da obra Nosso Lar é exatamente um capítulo que serve de exemplo disso, Laura. Porque o Emmanuel e o André Luiz, eles vão sempre colocar a questão intelectual como uma espécie de algo secundário ou pecaminoso, como algo ligado à arrogância. E aí ele vai falar assim: bondade é exemplo de humildade, intelecto é exemplo de arrogância, perdição e pecado. Mas por que o André Luiz e o Emmanuel construíram essa narrativa? Porque como eles são pseudo-sábios e fascinadores, ou seja, eles precisam mentir para dominar, claro que eles vão fazer você ficar com antipatia por qualquer pessoa que pense, né? Então eles precisam colocar o intelecto como uma coisa antipática. Por isso que todo mundo que ama Emmanuel e André Luiz
tem nojo de quem estuda. E as pessoas dizem isso para mim nos comentários dos vídeos, as que defendem a obra. É muito fácil ficar só com os livros. Eles têm antipatia por estudo, reflexão, intelecto. Por quê? Porque eles caíram na armadilha do Emmanuel e do André Luiz. Claro, você tem que desmerecer quem estuda e reflete. Por quê? Porque a coisa que eles mais temem é que você estude e reflita. Porque ao estudar e refletir, você vai se livrar deles. Vai descobrir que eles são pseudo-sábios. É a tática de. Kardec vai dizer isso lá no capítulo da fascinação, leiam no livro dos médiuns. A tática do fascinador é inspirar antipatia a qualquer um que possa abrir os olhos do fascinado. Então, essa moça, ela é uma vítima do Emmanuel e do André Luiz. Ela vê com maus olhos o conhecimento, o estudo, como o movimento espírita vê. Por que o movimento espírita acha que o Chico é o maior exemplo? Porque foi quem menos estudou. Ah, o Chico é bondade, o Chico é caridade, ele não perde tempo com livros, ele não é espírita de biblioteca, como tem no movimento espírita essa fala. Veja, isso é uma armadilha do Emmanuel, porque inclusive o Emmanuel dominou o Chico assim. Toda vez que o Chico quis estudar, o Emmanuel não deixava, porque passa a seguinte impressão, que isso é a tática do fascinador, passar a impressão que é virtuoso. Passa a impressão assim, ó, ele está preocupado em fazer o bem, não só ficar na teoria. Mas tudo isso é falso. Tudo isso é falso. Ele queria manter as pessoas na ignorância, por isso que ele fala mal de qualquer um que busque conhecimento. Então, essa mulher é vítima disso. Kardec nunca vai fazer isso, porque ele vai mostrar que o espírito de ciência da segunda ordem, ele usa o conhecimento científico e nunca pratica o mal. Claro que a pessoa pode conhecer ciência, se ela for espírito imperfeito, e praticar o mal. Mas isso não é motivo para eu construir uma narrativa contra a ciência ou contra o estudo só porque tem gente que utiliza mal o estudo. Ou só porque tem gente que estuda e não pratica a virtude, eu não posso daí desprezar o conhecimento. É um equívoco. Você está fazendo uma confusão de ordem. Só porque tem pessoas que conhecem e não praticam, aí você construiu um discurso contra o conhecimento. Não, você está errado. A gente precisa do conhecimento sempre. Por isso que Kardec diz que o benévolo tem pouco conhecimento. Kardec não diz que ele não tem conhecimento. Porque é impossível não ter conhecimento. Você não faz nenhuma coisa com conhecimento zero. O conhecimento é sempre importante. Só que eu preciso, além do conhecimento, usar ele da maneira adequada. Mas até para usar ele da maneira adequada, primeiro eu tenho que ter ele. Então, saiba separar as coisas para não criar confusão. Lá. Deixa eu ver aqui. A Fátia diz assim, ó, entra em conflito a falta de estudo deles, né? Então o movimento espírita deve ser dizendo, eles se sentem ameaçados. Todo espírito pseudo-sábio se sente ameaçado. Se você começar a estudar, refletir, pensar, questionar, ele fica apavorado. Por isso que ele vai criar um discurso de que estudar é ruim. Lá nesse capítulo que a gente vai analisar amanhã do Nosso Lar, que é o capítulo 9, o Lísias vai dizer para o André Luiz a história de Nosso Lar e vai contar que Nosso Lar já teve uma espécie de guerra civil. E aí, olha só a ardilosidade como é ardiloso um espírito desse. O Lísias vai dizer que quem causou essa guerra civil em Nosso Lar foram os intelectuais. Olha só, colocando o intelectual como vilão. Eles sempre vão fazer isso a obra inteira. Eles fazem uma ode, uma homenagem à ignorância. Claro, eles querem que você fique na ignorância. E Kardec não faz isso. Repito, mesmo o espírito da quinta classe, ele fala que tem conhecimento, ele não diz que não tem. Só é limitado. E não é que seja vantajoso ser limitado. É óbvio que ele tem que trabalhar para deixar de ser limitado. Ele tem que virar espírito de quarta e de terceira, de segunda e de primeira. Ele não pode se contentar em ser de quinta classe. Então, isso é muito importante.
acompanhando o projeto Nosso Lar, com você, lá no Kardec Clube, a gente percebe que a exaltação é ao trabalho, ao serviço, né? Como se diz, não preocupa com o conhecimento, preocupa em servir, que é um grande problema aí, de modo geral, ao que a gente encontra nas casas espíritas. Pouco estudo, pouca vontade de estudo, e, e aquela ideia de que, olha, os tarefeiros, né, os ceareiros do Cristo, aquela coisa toda que a gente já conhece, que realmente é algo que vem desses romances mediúnicos aí, que contagiou, que contagiou. E você foi feliz quando você disse, eles tomaram ódio àqueles que estudam. Se você falar assim, não, eu gosto disso, eu já fui chamado de fanático. Não vou aqui de uma casa espírita que eu participei há alguns anos, e olha que meu conhecimento era muito menor do que o pouco que eu tenho hoje. E quando eu convidava as pessoas, gente, vamos estudar, vamos formar grupo de estudos. Não, isso aí é fanatismo, você já é fanático. Olha para você ver que loucura. Bom, Michel, eu vou aqui já aproveitar que eu te roubei a palavra. E, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, os comentários. Olha o quão é importante a participação de vocês, né? Enriquece o estudo. Lembrando que amanhã nós temos no Kardec Clube Nosso Lar Segundo o Espiritismo, que o Michel vai desenvolver. Temos às 20 horas o estudo da revista Espírita que no Estudar Kardec, tá? Então, tudo isso fica na playlist. Fiquem à vontade aí para poder estudar. Na quarta-feira, nós temos o retorno do estudo lá no Kardec Clube do que é o Espiritismo. O turista José Paniagua deve estar de volta já para compor o time aqui e todos nós participarmos juntos aí. Michel, mais uma vez, obrigado a todos e nos vemos aí no próximo vídeo. Até lá. Michel. Eu que agradeço, e amanhã, então, nos vemos às 14 horas no Kardec Tube para o segundo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até amanhã. Boa noite a todos.